Numa movimentada tarde de quinta-feira, o centro da cidade fervilhava com o burburinho típico do horário de pico. As pessoas apressavam-se nas calçadas, carros buzinavam impacientes nas ruas entupidas de trânsito, e vendedores ambulantes aproveitavam a oportunidade para oferecer seus produtos. Em meio a esse caos urbano, um garoto de aparência esquálida e olhos observadores percorria o terreno de um estacionamento descoberto, onde pessoas menos atentas frequentemente perdiam pequenos objetos. Vestido com roupas desgastadas e carregando uma mochila surrada nas costas, ele vasculhava o chão em busca de algo valioso que pudesse ser vendido ou trocado por algumas moedas. Sua família dependia dessas pequenas contribuições para complementar a escassa renda que lutavam para obter. O garoto, embora jovem, já possuía a astúcia de um veterano nas ruas, sabendo exatamente onde as chances de encontrar algo de valor eram maiores. Enquanto revirava uma pilha de jornais encharcados pela chuva da noite anterior, algo brilhante no chão chamou sua atenção. Era uma chave de carro, mas não de um carro qualquer. O logo brilhante e o design sofisticado indicavam que pertencia a um veículo de luxo. O coração do garoto acelerou com a descoberta. Sabia que tal objeto poderia valer mais do que o usual em suas descobertas diárias. Com a chave segura em sua mão, ele olhou ao redor, tentando imaginar a quem poderia pertencer. Entre os carros estacionados, nenhum parecia combinar com a chave que agora reluzia sob o sol da tarde. Decidido a fazer a coisa certa, o garoto tomou uma decisão que, embora não soubesse, alteraria o curso de sua vida para sempre. Ele iria encontrar o proprietário da chave e devolvê-la, esperando talvez uma pequena recompensa por seu ato de honestidade. Armado com nada além de sua determinação, ele começou a perguntar aos transeuntes e aos donos das lojas próximas se conheciam alguém que tivesse perdido uma chave de carro. A maioria apenas balançava a cabeça e continuava seu caminho, mas ele não desistiu. Horas se passaram e o sol começava a se pôr, lançando longas sombras sobre as ruas que rapidamente se esvaziavam. Quando o garoto estava prestes a desistir, um homem de postura elegante e trajes finos surgiu apressado, falando ao celular com uma expressão de preocupação. Ele parecia estar procurando algo desesperadamente, seus olhos varrendo o chão enquanto caminhava. Sentindo uma pontada de esperança, o garoto se aproximou dele, segurando a chave à frente como um escudo. "Com licença, senhor. Você perdeu isso?" perguntou ele, estendendo a mão em que segurava a chave. O homem parou abruptamente, seus olhos se arregalando ao ver o objeto em mãos do garoto. Um misto de alívio e incredulidade passou por seu rosto enquanto ele pegava a chave, verificando-a rapidamente. "Sim, isso mesmo. Onde você encontrou?" A voz do homem tremia ligeiramente com a emoção. "Estava ali no chão, perto da entrada do estacionamento", explicou o garoto, apontando na direção de onde havia vindo. "Muito obrigado. Você não tem ideia do quanto isso é importante para mim", disse o homem, claramente aliviado por ter recuperado algo de grande valor. Ele começou a procurar algo em sua carteira para recompensar o garoto. O garoto, após inúmeras tentativas e investigações nas redondezas, finalmente teve sucesso em sua missão. Ele localizou o proprietário da chave, um indivíduo cuja fama de riqueza era conhecida mesmo nos círculos mais humildes da cidade, mas que carregava consigo uma aura de solidão quase palpável. O homem, apesar de cercado por luxo e conveniências, parecia caminhar isolado, envolto em seus próprios pensamentos e aflições pessoais. Naquele momento, quando a chave foi aceita de volta por suas mãos trêmulas, um gesto simples desencadeou uma sequência de eventos surpreendentes. Enquanto vasculhava sua carteira buscando por alguma forma de recompensar o garoto por sua honestidade, uma fotografia deslizou para fora e caiu aos pés do jovem. O impacto da imagem ao tocar o solo parecia ecoar através do silêncio entre eles. Era uma foto desgastada pelos anos, as bordas amareladas e a imagem um pouco desbotada, mas a figura retratada era inconfundível e profundamente significativa para o garoto. Era uma mulher, cujo rosto era o retrato da bondade e do amor maternal. Para o garoto, aquele rosto não era apenas uma lembrança, era um símbolo de afeto e segurança. A mulher na fotografia era sua mãe, conhecida e querida, cuja memória ele preservava como um tesouro. A revelação daquela conexão inesperada entre o garoto e o homem diante dele trouxe uma atmosfera carregada de mistério e emoção. O homem, ao perceber o objeto da atenção do garoto, abaixou-se lentamente para recolher a foto,
suas mãos hesitantes, quase reverentes ao tocar a imagem familiar. Ele olhou para o garoto com uma nova perspectiva, os olhos buscando indícios de reconhecimento, de conexões ocultas que o destino poderia ter tramado sem seu conhecimento. Aquela tarde, que começara como qualquer outra em busca de sustento, transformava-se agora em um ponto de inflexão na vida do garoto. A descoberta não era apenas de uma chave perdida, mas de um elo perdido que poderia unir novamente o que fora separado pelo tempo e pelas circunstâncias. Com a fotografia em mãos, o homem sentiu o peso daquele momento, percebendo que a história daquela simples descoberta estava longe de ser trivial. Ele sabia que precisava explorar as implicações daquela ligação inesperada, entender como o destino havia entrelaçado suas vidas de maneira tão surpreendente. Movidos pela necessidade de desvendar essa ligação inesperada, ambos se preparavam para adentrar em uma jornada de descobertas, onde perguntas há muito enterradas clamavam por respostas. Enquanto se dirigiam para um local mais reservado para conversar, a tarde começava a ceder lugar ao crepúsculo, e o véu da noite prometia trazer consigo revelações que mudariam suas vidas para sempre. Naquele instante de revelação, quando a fotografia amarelada veio à tona, o milionário sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. A imagem da mulher, com um sorriso tímido e olhar acolhedor, era inconfundível. Era sua esposa, aquela que havia compartilhado com ele os momentos mais íntimos e preciosos de sua vida e que tragicamente o deixara anos atrás. O reconhecimento foi mais que uma surpresa. Foi um choque, uma mistura de alegria por vê-la novamente, mesmo que apenas em fotografia, e a dor aguda da perda que ainda carregava em seu coração. Enquanto o milionário processava a avalanche de emoções, o garoto observava com uma curiosidade mesclada com ansiedade. Para ele, aquela foto representava o único vínculo com um passado que sua mente não conseguia mais acessar claramente. Sua memória era como um livro cujas páginas estivessem rasgadas ou borradas, exceto pela imagem de sua mãe. Ele sabia quem ela era por instinto, pelo amor que sentia quando via seu rosto, mas os detalhes de sua vida juntos eram nebulosos, perdidos em uma amnésia involuntária causada pelo trauma de um acidente há muito ocorrido. Percebendo a necessidade de entender a intricada teia de coincidências que os havia reunido tão inesperadamente, o milionário decidiu que era hora de agir. A emoção inicial deu lugar a uma resolução firme. Era essencial desvendar as conexões ocultas entre ele, o garoto e a falecida esposa. Com a urgência que a situação exigia, uma investigação detalhada foi iniciada. Ele convocou sua equipe de confiança, composta por advogados e investigadores particulares, instruindo-os a mergulhar nas profundezas de seu passado compartilhado e do misterioso intervalo de anos durante os quais o garoto havia desaparecido. O objetivo era duplo: confirmar a identidade do garoto e entender como ele havia sobrevivido ao acidente que supostamente havia levado sua vida junto com a de sua mãe. Os investigadores começaram a trabalhar, vasculhando registros hospitalares, relatórios policiais e entrevistando possíveis testemunhas que poderiam lançar luz sobre o período após o acidente. Cada descoberta seria uma peça do quebra-cabeça que poderia potencialmente reunir pai e filho, separados por circunstâncias além de seu controle. À medida que a noite caía, a cidade ao redor continuava sua dança incessante de luzes e sombras. Mas para o milionário e o garoto, o mundo parecia ter pausado, à espera do desenrolar de uma história que estava apenas começando. Com a determinação renovada e os primeiros passos da investigação em andamento, eles se preparavam para enfrentar o que quer que viesse a seguir, guiados pela esperança e pelo desejo profundo de restaurar uma família desfeita pelo destino. Na sequência dos eventos que começaram com a descoberta de uma simples fotografia, a investigação conduziu a uma decisão crucial: a realização de um teste de DNA. A ciência, com sua precisão implacável, prometia oferecer respostas definitivas para as perguntas que haviam surgido. Assim, amostras foram coletadas com cuidado e respeito, tanto do garoto quanto do milionário, cada um ansioso e temeroso pelas revelações que poderiam surgir. Os dias que antecederam os resultados foram carregados de uma tensão palpável. O milionário encontrava-se frequentemente perdido em reflexões, seu olhar distante mergulhado em lembranças de sua esposa, cuja presença ainda permeava os corredores de sua vasta residência. Por sua vez, o garoto, guiado por uma mistura de esperança e nervosismo,
tentava imaginar a vida que poderia ter tido, os momentos que poderiam ter sido compartilhados com os pais, se o destino não tivesse sido tão cruel. Quando finalmente chegou o dia da revelação, o ar estava carregado de expectativa. A entrega dos resultados foi um momento solene, e as mãos do milionário tremiam ligeiramente ao abrir o envelope. As palavras no papel eram claras e inequívocas. A compatibilidade genética entre ele e o garoto era irrefutável. O garoto era, sem sombra de dúvida, seu filho. O mesmo que ele pensara ter perdido no trágico acidente que arrancara sua esposa de seu lado. A confirmação trouxe uma explosão de emoções conflitantes. Por um lado, havia uma alegria indescritível, um sentimento de um milagre que lhes concedia uma segunda chance de serem uma família. Por outro, a alegria era temperada pela dor aguda das lembranças do acidente que havia definido tanto de suas vidas. O milionário sentia o peso do remorso, pensando nas inúmeras vezes em que poderia ter estado mais presente, momentos que agora sabia terem sido roubados por uma tragédia baseada em falsas premissas. A verdade sobre a sobrevivência do garoto após o acidente, como ele havia escapado das águas frias que haviam reivindicado sua mãe, ainda permanecia um mistério. As circunstâncias exatas de como ele foi parar nas mãos da família humilde que o criou precisavam ser desvendadas. A história do garoto, desde o momento do acidente até o dia de sua descoberta, estava incompleta, cheia de lacunas que precisavam ser preenchidas para que ambos pudessem começar a curar as feridas do passado. Com os resultados do teste de DNA em mãos, confirmados e indiscutíveis, o próximo passo era inevitável. Eles precisavam explorar os detalhes daquela noite fatídica, entender exatamente o que aconteceu após o carro cair no lago e como o destino do garoto tomou um caminho tão milagrosamente diferente do que todos assumiram. A investigação precisava ser aprofundada, guiada por essa nova e crucial informação, para traçar o caminho completo da jornada do garoto de volta aos braços de seu pai. Agora equipados com a verdade incontestável do teste de DNA, os fragmentos do passado começaram a convergir, desenhando uma narrativa que ambos, pai e filho, precisavam entender completamente. A história recuava anos atrás, para uma noite fatídica que havia deixado uma cicatriz indelével na vida do milionário e selado o destino de sua família de maneira trágica. Naquela noite, o céu estava coberto por nuvens pesadas e uma tempestade se aproximava rapidamente, carregada de ventos fortes e uma chuva implacável que transformava as estradas em rios escorregadios. A esposa do milionário, uma mulher vibrante e cheia de vida, estava voltando para casa depois de uma visita a uma amiga. Ela levava consigo o garoto, então com apenas 7 anos, ambos alheios ao desastre iminente. Conforme a tempestade se intensificava, o controle do veículo tornou-se cada vez mais difícil. A visibilidade era quase nula e as rajadas de vento sacudiam o carro violentamente. Em um momento terrível, o carro derrapou na superfície escorregadia da estrada, ultrapassou a barreira de segurança e despencou no lago sombrio que margeava a rodovia. O impacto foi ensurdecedor e as águas frias e escuras engoliram rapidamente o veículo. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente após o acidente ser reportado por um motorista que presenciou o carro desaparecendo na tempestade. Horas de busca frenética seguiram-se na escuridão cortada apenas pelas luzes das lanternas dos socorristas. Finalmente, o carro foi localizado, mas apenas o corpo da esposa do milionário foi recuperado, levando à dolorosa conclusão de que o garoto também havia perecido nas profundezas geladas. A notícia da morte presumida do garoto devastou o milionário, que se fechou para o mundo, mergulhado em luto e culpa, acreditando que poderia ter evitado a tragédia se tivesse insistido para que eles adiassem a viagem até que a tempestade passasse. No entanto, o destino, em sua imprevisibilidade, guardava outro desfecho para o garoto. Desconhecido para todos naquele momento, o garoto havia sobrevivido de alguma forma ao acidente. As circunstâncias exatas de como ele escapou das águas que reivindicaram a vida de sua mãe e como foi parar nas mãos da família que o criou, ainda era um mistério que precisava ser desvendado. As memórias do próprio garoto daqueles momentos cruciais eram fragmentadas, um mosaico incompleto de imagens e sensações que apenas tangenciavam a realidade. Com a verdade agora revelada e as antigas feridas reabertas, a necessidade de entender o completo escopo dos eventos daquela noite trágica tornou-se imperativa. Eles precisavam investigar mais a fundo, buscar novas evidências
e talvez, finalmente, trazer alguma paz ao coração atormentado do milionário e responder às questões que o garoto nem sabia que precisava fazer. Após a tragédia que presumivelmente havia levado o garoto às profundezas de um lago sombrio, uma nova fase começou em sua vida, marcada pela bondade inesperada de estranhos que se tornariam sua nova família. Esta parte de sua história, embora obscurecida pelas sombras da amnésia, foi crucial para a sobrevivência e o renascimento do garoto de um destino que todos pensavam ser fatal. O garoto, despojado de suas memórias e sozinho no mundo, foi encontrado vagando pelas ruas de um bairro modesto da cidade. Era um dia como outro qualquer para a família que o encontrou. Uma família humilde, vivendo numa casa pequena, com paredes desgastadas pelo tempo e janelas que rangiam com cada sopro de vento. Eles não tinham muito em termos materiais, mas possuíam um coração repleto de compaixão e uma capacidade incomensurável de amar. Quando viram pela primeira vez aquele garoto perdido e confuso, seu instinto não foi de ignorar ou hesitar, mas de abraçar e proteger. Eles o acolheram sem questionamentos, alimentaram-no e ofereceram-lhe um lugar seguro para dormir. No início, o garoto estava cauteloso, a incerteza clara em seus olhos castanhos que mais pareciam buscar algo ou alguém que pudesse lhe ser familiar. Mas com o passar dos dias, ele começou a confiar nos atos de bondade daquela família, permitindo-se sentir parte de algo maior do que a solidão que o envolvera após o acidente. A família que o acolheu era composta pelo casal e 2 filhos. Eles viviam de maneira simples, sustentados pelo trabalho diário na feira local e pequenos bicos na comunidade. Eles ensinaram ao garoto valores como a honestidade, o trabalho duro e a importância da comunidade. Lições que ele abraçava e incorporava em sua nova identidade. Com eles, o garoto aprendeu a rir novamente, a brincar e a sonhar, redescobrindo um mundo que não era apenas marcado por tragédias, mas também por pequenas alegrias cotidianas. Cada membro da família desempenhou um papel significativo em sua recuperação e crescimento. O pai, com sua paciência e sabedoria tranquila, tornou-se uma figura de apoio e guia. A mãe, com seu cuidado maternal e olhar atento, ofereceu-lhe conforto e segurança. Os filhos, com seu entusiasmo e energia, reintroduziram-no ao calor e à alegria da infância. O amor e o cuidado que ele recebeu da família humilde foram um bálsamo para as feridas de seu passado. Um passado que ele não conseguia lembrar, mas que sentia em seu coração. Eles construíram novas memórias juntos, cada momento compartilhado fortalecendo o vínculo que os unia. Enquanto ele continuava a crescer e a se adaptar à sua nova vida, o garoto carregava consigo uma gratidão imensa por aqueles que o haviam salvado de uma existência de desolação. A família humilde havia lhe dado um presente inestimável, a chance de um novo começo, livre das sombras de um passado esquecido. Com eles, ele aprendeu que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o amor e a resiliência podem florescer, preparando-o para o dia em que as complicações de sua origem finalmente se revelariam. À medida que o garoto se reintegrava à vida ao lado de seu pai biológico, um homem de imensa riqueza e influência, tornava-se evidente que a transição não seria desprovida de desafios. O contraste entre seu passado recente com a família humilde e seu presente emergente no mundo opulento de seu pai era gritante. Ambos os mundos carregavam seus próprios valores, crenças e expectativas, mas eram, em essência, universos paralelos que raramente se encontravam. O milionário, acostumado a um estilo de vida onde controle e perfeição eram não apenas desejáveis, mas esperados, encontrava dificuldade em compreender e aceitar o profundo vínculo emocional que o garoto havia desenvolvido com a família que o acolhera. Para ele, essa conexão parecia incompatível com o futuro que imaginava para seu filho. Um futuro de privilégios e responsabilidades, que não deixava espaço para laços formados na pobreza e na simplicidade. Inconscientemente, o milionário mostrava sinais de resistência, uma relutância que era visível em seu comportamento por vezes distante e suas tentativas sutis de cultivar no garoto um apreço pelos aspectos mais refinados da vida. Ele introduzia o garoto a ambientes de elite, festas opulentas e educação de alto nível, todos meticulosamente escolhidos para moldar o herdeiro que ele acreditava que seu filho estava destinado a ser. Por outro lado, o garoto, embora jovem, possuía uma perspicácia e maturidade que surpreendiam todos ao seu redor.
Ele percebia a tensão nas expectativas de seu pai e sentia a pressão de conformar-se a um mundo que lhe era estranho e por vezes opressivo. No entanto, ele não estava disposto a renunciar ao seu passado ou às pessoas que o haviam amado e cuidado quando ele mais precisava. Ele valorizava os princípios de amor, lealdade e simplicidade que havia aprendido com a família humilde, princípios esses que formavam a base de sua identidade recém-reconstruída. Essa discordância entre pai e filho não era uma batalha de vontades, mas um teste de entendimento e aceitação. O garoto, com sua sabedoria precoce, procurava maneiras de construir pontes entre seus dois mundos. Ele desejava mostrar ao pai que as qualidades que havia aprendido na humildade poderiam enriquecer sua vida, trazendo uma dimensão de humanidade e compaixão que o luxo e o excesso muitas vezes ocultavam. Enquanto navegavam por esse mar de diferenças, uma tensão subjacente permeava seu relacionamento. O garoto se esforçava para equilibrar os valores de seus dois lares, tentando encontrar um terreno comum onde ambos, pai e filho, pudessem se encontrar. Esta busca por equilíbrio tornava-se o coração de sua jornada compartilhada, uma jornada que testava sua resiliência e moldava o caráter do jovem de maneiras que nem mesmo o próprio milionário poderia prever. Ao se prepararem para enfrentar os desafios que essa integração implicava, uma carta deixada pela esposa do milionário é descoberta, prometendo revelar segredos que poderiam alterar suas percepções e mudar o curso de sua reconciliação. Enquanto o milionário e seu filho navegavam pelas águas turbulentas de seus mundos conflitantes, um acontecimento inesperado surgiu para oferecer nova perspectiva e potencialmente guiar ambos em direção a um entendimento mais profundo. Durante uma tarde introspectiva, enquanto o milionário revisava alguns documentos antigos em seu escritório privado, aquele recanto da casa repleto de lembranças e relíquias pessoais, seus olhos encontraram uma carta cuidadosamente dobrada, escondida no fundo de uma gaveta. A caligrafia era familiar e imediatamente evocativa. Era da sua falecida esposa, escrita em um momento de clareza e esperança que parecia transcender o tempo. As bordas do papel estavam amareladas pelo tempo e a tinta estava levemente desbotada, mas cada palavra pulsava com vida, transportando-o de volta a uma época em que o amor e a felicidade pareciam eternos. As palavras da esposa falavam de amor, não apenas o amor romântico que eles compartilhavam, mas um amor expandido, inclusivo e visionário. Ela escreveu sobre suas esperanças para o futuro, sobre os sonhos que ela tinha para seu filho e sobre sua crença no poder da compaixão e da compreensão. Ela expressou seu desejo de que, independentemente das adversidades, eles sempre encontrassem caminhos para a aceitação e o perdão. Para o milionário, lendo as palavras deixadas por sua esposa, foi como se uma janela para sua alma fosse aberta, permitindo-lhe ver além dos preconceitos e das expectativas que havia imposto a si mesmo e a seu filho. A carta era um lembrete pungente de que o verdadeiro legado que sua esposa desejava deixar não era de riqueza material ou de status, mas de valores humanos profundos e duradouros. Comovido profundamente pelas palavras da carta, o milionário sentiu uma mudança dentro de si. Ele começou a perceber que sua resistência ao relacionamento do garoto com a família humilde era talvez um reflexo de suas próprias inseguranças e medos. Um medo de não ser suficiente, de perder o amor e o respeito de seu filho. A carta iluminou esses sentimentos ocultos e o incentivou a considerar uma nova maneira de se relacionar com seu filho, uma maneira que honrasse tanto a memória de sua esposa quanto as necessidades emocionais do garoto. Enquanto o milionário refletia sobre essas revelações, uma resolução começava a tomar forma em seu coração. Ele reconheceu que era hora de abraçar as lições de amor e empatia expressas na carta, e de trabalhar para construir uma relação com seu filho que fosse baseada no respeito mútuo e no entendimento. Essa transformação interna prometia não apenas melhorar seu relacionamento com o garoto, mas também oferecer a ambos uma cura para as feridas do passado. Com a mente e o coração renovados pelas palavras de amor e esperança de sua falecida esposa, o milionário estava pronto para fazer as mudanças necessárias. Ele se preparava agora para uma conversa importante com seu filho, uma que poderia definir o curso de seu futuro juntos. A noite caía sobre a casa, e em seu silêncio, pai e filho estavam prestes a compartilhar um momento de verdadeira conexão.
A transformação interna do milionário, incitada pelas emotivas palavras deixadas por sua esposa e reforçada pelo comportamento exemplar de seu filho, o conduziu por caminhos de introspecção e renovação pessoal que ele jamais havia percorrido antes. Com cada dia que passava, ele começava a enxergar o mundo através de uma lente diferente, menos focada no brilho do material e mais atenta à luz dos valores humanos. Esse novo entendimento despertava no milionário uma consciência sobre as verdadeiras riquezas da vida, aquelas que não podiam ser contadas ou acumuladas em cofres, mas que eram sentidas no coração e refletidas nas relações humanas. A carta de sua falecida esposa havia plantado a semente dessa mudança, e as interações com seu filho regavam essa semente diariamente, ajudando-o a crescer e florescer dentro dele. Observando seu filho interagir com simplicidade e alegria, tanto com ele quanto com os membros da família humilde que o havia criado, o milionário começou a reconhecer o valor inestimável da empatia, do respeito mútuo e do amor desinteressado. Ele notou como essas qualidades pareciam enriquecer o ambiente ao redor, criando laços que eram muito mais fortes e duradouros do que qualquer acordo empresarial que ele já havia negociado. Essa epifania trouxe uma mudança palpável em suas prioridades e comportamentos. O milionário começou a dedicar mais tempo a atividades que fortaleciam esses laços, escolhendo passar momentos de qualidade com seu filho, aprendendo sobre seus interesses, suas esperanças e seus medos. Ele também se esforçava para integrar a família humilde em sua vida, reconhecendo o papel crucial que tinham desempenhado na sobrevivência e no bem-estar de seu filho. Ao mesmo tempo, ele procurava maneiras de utilizar sua riqueza e recursos para ajudar os outros, inspirado pelas lições de compaixão e generosidade que agora começavam a formar a base de sua nova filosofia de vida. Projetos de caridade e iniciativas comunitárias que antes pareciam distrações ou obrigações sociais, agora se tornavam missões pessoais, carregadas de propósito e significado. Esta jornada de aprendizado e crescimento não apenas transformou o milionário como indivíduo, mas também começou a remodelar suas relações com todos ao seu redor. Seu lar, uma vez um local de formalidades e transações, transformava-se em um refúgio de calor humano e alegria compartilhada. Enquanto ele refletia sobre essas mudanças uma tarde, preparando-se para um evento familiar importante, a noção de reconciliação e união parecia mais possível e verdadeira do que nunca. Com essa nova perspectiva, ele se preparava para enfrentar os desafios futuros, reconhecendo que, embora o caminho à frente pudesse ainda apresentar dificuldades, ele agora tinha os recursos emocionais para enfrentá-los de maneira eficaz e amorosa. A evolução do milionário, uma trajetória de autodescoberta e redenção emocional, alcançou um ponto culminante que moldaria seu futuro e o de seu filho de maneiras profundas e duradouras. A jornada de mudança, inicialmente precipitada pelas palavras póstumas de sua esposa e nutrida pelo exemplo de seu filho, levou a um lugar de aceitação e compreensão que ele nunca havia imaginado possível. Naquele processo de transformação, o milionário começou a desmantelar as barreiras que havia construído ao redor de seu coração, barreiras de orgulho, preconceito e dor. Com cada tijolo removido, ele se tornava mais aberto ao verdadeiro significado de família e amor. Essa mudança interna culminou em um momento de pura catarse, quando ele, em um gesto simbólico e carregado de significado, abraçou seu filho com uma intensidade que transmitia anos de arrependimento, amor e esperança por um futuro compartilhado. Este abraço não era apenas uma reconciliação entre pai e filho, mas também um reconhecimento e aceitação da família humilde que havia cuidado do garoto. O milionário agora via essa família não como estranhos de um mundo distante, mas como essenciais e amados membros de sua própria família expandida. Ele compreendeu que o perdão era uma força poderosa, capaz de curar feridas antigas e de abrir portas para novos começos. O entendimento de que as verdadeiras conexões humanas transcendem barreiras socioeconômicas havia finalmente se enraizado em seu coração. Através dessa aceitação, o milionário encontrou paz. A paz não vinha da resolução de todos os problemas da vida, mas da capacidade de enfrentar esses desafios com um espírito de abertura e cooperação. Ele aprendeu que o amor, em suas muitas formas, era a verdadeira riqueza que ele deveria valorizar e cultivar. Este novo entendimento o transformou não apenas em um pai melhor, mas em um homem melhor.
alguém que via a humanidade e a bondade em todas as pessoas, independentemente de sua origem ou status. Este estado de reconciliação renovada abriu um novo capítulo na vida da família, onde antigos ressentimentos foram substituídos por uma celebração da vida compartilhada. Com essas mudanças profundas, o milionário começou a planejar como poderia usar sua influência e recursos para não apenas beneficiar sua família, mas também para contribuir de maneira mais significativa para a sociedade. Enquanto ele contemplava essas futuras possibilidades, um evento familiar se aproximava, simbolizando não apenas a união de sua família imediata, mas também a integração mais ampla de todos aqueles que ele agora considerava seus entes queridos. Era uma ocasião que prometia solidificar os laços recém-formados e celebrar as muitas formas de amor e conexão que agora definiam suas vidas. À medida que a nova realidade do milionário se desdobrava, enraizada no amor e na aceitação, ele tomou medidas concretas para solidificar a integração de ambas as famílias. Inspirado pela reconciliação emocional que havia alcançado com seu filho, ele estendeu sua generosidade e apoio à família humilde que havia cuidado do garoto durante os anos de sua ausência. Com uma nova perspectiva sobre o que significava ser uma família, o milionário estava determinado a garantir que a vida de todos os envolvidos fosse enriquecida e elevada. A iniciativa começou com a oferta de uma casa confortável e segura, situada numa bela área da cidade, onde a família humilde poderia viver sem preocupações financeiras. Além do lar, ele assegurou que todas as necessidades básicas fossem atendidas, desde educação de qualidade para as crianças até assistência médica abrangente para todos os membros da família. Mas sua generosidade não se limitava a aspectos materiais. Ele estava igualmente empenhado em garantir que eles se sentissem valorizados e respeitados como indivíduos. O milionário também promoveu encontros regulares e atividades em conjunto, que serviam tanto para fortalecer os laços familiares, quanto para quebrar quaisquer barreiras remanescentes entre os mundos tão diferentes dos quais cada família provinha. Piqueniques em parques locais, jantares em sua mansão e viagens a locais de interesse cultural tornaram-se eventos habituais, cada um contribuindo para a criação de memórias compartilhadas e para a construção de uma história familiar unida. Essas ações, embora simples, tiveram um impacto profundo na vida de todos os envolvidos. A família humilde, tocada pela calorosa recepção e pela honestidade do milionário, encontrou um novo senso de segurança e pertencimento. Para o filho, essa integração das famílias não era apenas uma bênção, mas também uma validação de suas experiências e das relações que havia formado durante os anos de separação de seu pai biológico. A casa do milionário, outrora um símbolo de isolamento e melancolia, começou a pulsar com vida e risadas, seus espaços preenchidos com o calor de encontros familiares e conversas alegres. O lar transformou-se em um verdadeiro refúgio de amor e união, refletindo a mudança interior do próprio milionário, que agora abraçava cada dia não como um magnata solitário, mas como o patriarca de uma família grande e diversificada. Neste ambiente de união e apoio mútuo, o garoto florescia, guiado pelos valores de compaixão e empatia que definiam sua nova vida. A harmonia entre as famílias incentivava todos a olhar para o futuro com otimismo e esperança, preparados para enfrentar juntos os desafios que pudessem surgir. À medida que a família se preparava para um grande evento de celebração, simbolizando oficialmente a união das duas famílias, a alegria e a completude que sentiam eram evidências do poder transformador do amor e da aceitação. Este evento prometia não apenas celebrar o que haviam alcançado, mas também reafirmar seu compromisso de continuar crescendo juntos como uma família unida. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a relação entre o milionário e seu filho evoluiu de uma reconexão cautelosa para uma profunda cumplicidade. O garoto, com sua inocência preservada e sabedoria adquirida nas circunstâncias mais humildes, continuava a ser uma fonte constante de inspiração e transformação para seu pai. Através de suas interações diárias, ele ensinava ao pai não apenas sobre a humildade, mas também sobre a importância de apreciar as pequenas coisas da vida. Lições que o milionário, em sua antiga vida de riqueza e poder, raramente considerava. O garoto mostrava ao pai como a beleza podia ser encontrada na simplicidade de uma tarde no parque, observando as nuvens passarem e ouvindo os sons da cidade ao redor.
Ele ensinava pelo exemplo, demonstrando gratidão pelas refeições que compartilhavam, pelas conversas que tinham e pelos momentos de silêncio confortável que passavam juntos. Essas lições diárias reorientavam o foco do milionário, ajudando-o a perceber que a verdadeira satisfação não vinha do acúmulo de bens, mas do cultivo de relações ricas e significativas. O garoto também introduziu o pai ao conceito de dar sem esperar nada em troca. Juntos, eles começaram a se envolver em projetos comunitários, onde o milionário aprendeu o valor da contribuição desinteressada. Eles visitavam orfanatos, ajudavam em cozinhas comunitárias e participavam de programas de leitura para crianças em bibliotecas locais. Cada atividade servia como um lembrete humilde das muitas bênçãos em sua própria vida e da alegria que poderia surgir ao compartilhar essas bênçãos com outros. Essas novas experiências foram enriquecendo o milionário de maneiras que ele nunca havia imaginado. Ele começou a ver o mundo através dos olhos de seu filho, e cada nova percepção servia para desfazer os anos de condicionamento que o haviam ensinado a valorizar o material acima de tudo. A riqueza, ele aprendeu, era multifacetada. Não residia apenas em contas bancárias ou investimentos, mas também no riso compartilhado, nas mãos dadas durante um passeio noturno e no conforto encontrado em olhares compreensivos. Neste processo, o garoto se tornou não só o filho do milionário, mas também seu guia e, de muitas maneiras, seu professor. O papel do garoto na vida do pai crescia, solidificando o vínculo que eles compartilhavam, um vínculo que se fortalecia e se aprofundava com cada pequena lição de vida compartilhada. Enquanto eles continuavam essa jornada de crescimento e aprendizado mútuos, preparavam-se para um futuro juntos, agora não apenas como pai e filho, mas como verdadeiros parceiros na jornada da vida. Com os valores que o garoto incutiu, o milionário estava pronto para enfrentar novos desafios, abraçando as oportunidades de crescimento pessoal e contribuição comunitária que se apresentavam, moldando um legado que ambos poderiam se orgulhar. À medida que a relação entre o milionário e seu filho se fortalecia, reforçada por uma renovada compreensão e aceitação mútua, ambos começaram a olhar para o futuro com um senso de propósito revitalizado. Juntos, eles se dedicaram a planejar não apenas suas vidas pessoais, mas também seu impacto no mundo ao redor. Inspirados pelas lições de generosidade e empatia que haviam aprendido juntos, eles decidiram que seu caminho adiante incluiria esforços significativos para ajudar aqueles em situação de necessidade. Os projetos de caridade, que antes eram apenas uma pequena parte das obrigações sociais do milionário, agora se tornavam o coração de sua agenda. Pai e filho trabalhavam lado a lado para estabelecer fundações e programas que poderiam proporcionar assistência sustentável a famílias necessitadas. Eles se envolviam na criação de bolsas de estudo para jovens promissores de comunidades carentes, garantindo que a educação, uma porta para o futuro, estivesse aberta a todos, independentemente de sua origem econômica. Além disso, investiram em programas de saúde comunitária, entendendo que o bem-estar físico é fundamental para a capacidade de aproveitar todas as oportunidades da vida. Clínicas móveis foram estabelecidas, levando serviços médicos essenciais a áreas subatendidas, onde médicos e enfermeiros poderiam fornecer cuidados preventivos e tratamentos que salvassem vidas. O milionário também encontrou uma nova paixão em programas de desenvolvimento habitacional, ajudando a construir e renovar casas para famílias que não tinham meios para garantir um ambiente seguro e estável. Esses projetos não apenas forneciam um teto sobre as cabeças das pessoas, mas também lhes davam um senso de dignidade e pertencimento, elementos cruciais para a construção de uma comunidade forte e resiliente. Esses empreendimentos filantrópicos, no entanto, eram apenas parte de seu plano maior. Pai e filho também se dedicavam a iniciativas de sustentabilidade, promovendo tecnologias e práticas que protegiam o meio ambiente enquanto apoiavam o crescimento econômico. Eles entendiam que o legado que desejavam deixar era um de inovação responsável e respeito pelo planeta que todos compartilham. Com cada projeto que iniciavam e cada vida que tocavam, o milionário e seu filho reforçavam seu vínculo, unidos não apenas por laços de sangue, mas por um compromisso compartilhado de fazer a diferença no mundo. Cada decisão tomada e cada plano traçado refletia um futuro cheio de promessas, não só para eles, mas para as muitas vidas que eles esperavam impactar.
Enquanto eles contemplavam os próximos passos, uma atmosfera de otimismo e determinação envolvia seus esforços. Preparavam-se agora para lançar uma iniciativa global, um projeto ambicioso que buscava combinar seus ideais de caridade com soluções inovadoras para desafios sociais e ambientais, marcando o início de um capítulo emocionante e promissor em suas jornadas. À medida que a jornada de pai e filho avançava, eles consolidaram um entendimento mais profundo de que a verdadeira riqueza não se mede pelo saldo em contas bancárias ou pelo número de posses acumuladas, mas pela qualidade dos relacionamentos cultivados e pelo impacto positivo que podem ter no mundo ao redor. O legado que começaram a construir juntos era fundamentado em valores que transcendiam o material, ancorados no amor, na compreensão e no respeito mútuo. As iniciativas globais que lançaram visavam não apenas solucionar problemas imediatos, mas também inspirar mudanças sustentáveis, promovendo um modelo de desenvolvimento que poderia ser replicado em outras comunidades ao redor do mundo. Cada projeto era uma semente plantada, que com o tempo cresceria e floresceria, ajudando a formar uma rede de influência positiva que poderia transformar vidas muito além de seu círculo imediato. Ao refletirem sobre a jornada que haviam percorrido, pai e filho perceberam que a chave encontrada tantos anos atrás pelo garoto simbolizava muito mais do que uma simples reunião de família perdida. Ela representava um ponto de virada, um catalisador para uma profunda transformação pessoal e coletiva. A chave não apenas abriu as portas de um carro de luxo, ela abriu caminhos para novas possibilidades, novos começos e um novo entendimento do que significa viver uma vida plena e significativa. Este novo legado, que eles escolheram chamar de legado de amor, era sua maneira de garantir que os valores que redescobriram e as lições que aprenderam seriam passados para as gerações futuras. Estava enraizado na crença de que cada pequeno gesto de bondade, cada ato de generosidade poderiam reverberar através do tempo, influenciando outras pessoas a viver de maneira mais consciente e harmoniosa. No cerne desse legado estava a ideia de que o amor, em todas as suas formas, é a força mais poderosa do universo. É o amor que transforma, cura e constrói pontes onde antes havia abismos. Para o milionário e seu filho, cultivar e espalhar esse amor tornou-se a missão de suas vidas, uma missão que eles abraçavam com todo o coração e dedicação. Conforme a história de pai e filho se concluía, eles não viam o fim, mas um contínuo começo, uma jornada que continuaria a desdobrar-se e a influenciar outros. Eles entendiam que cada escolha que faziam, cada ação que tomavam, contribuía para esse legado, um legado que esperavam que sobrevivesse e prosperasse, tocando corações e mudando vidas muito tempo depois de sua própria passagem. Assim, com os olhos voltados para o futuro e os corações cheios de esperança, pai e filho seguiram adiante, sabendo que tinham, juntos, mudado o curso de suas histórias e possivelmente das histórias de muitos outros, tecendo uma tapeçaria de humanidade que celebrava a vida em todas as suas complexas e maravilhosas dimensões.